Na Guerra dos 6 Dias, 3 a 5 guerras árabe-israelense, o resultado do conflito tornou-se inevitável. Mas estou apenas no primeiro dia. Uma guerra travada sobre os reembolsos de cada um, bem diferente. E no deserto do Sinai vemos uma dramática batalha de tanques e a total destruição de armas. As batalhas de rua, em grande parte urbanas, tanto na Jordânia como em Israel, abriram caminho para a cidade santa de Jerusalém e as altas colinas de Golã, em casa dos sírios, controlado por bulldozers, tanques e infantaria. Israel foi criado pela Organização das Nações Unidas com a divisão da Palestina em 1947, dando 45% para os árabes e 55% para o novo Estado judeu. Jogo israelense para o território quando houve reação árabe. Para levar a uma guerra, todas as 5 nações árabes, guerra declarada em uma tentativa de sufocar Israel no nascimento. Os israelenses lutaram por seu Estado e pela própria sobrevivência. A criação de uma força de defesa caracteriza-se por um oficial e unidade de luz e dependência de flexibilidade, surpresa e inovação de 1949, estabelecendo novas fronteiras em grande parte, onde os exércitos inimigos da linha da frente situou-se em hostilidades finais, mas também o conflito criou um grande número de refugiados palestinos, 350 mil para a Jordânia, principalmente a área Cisjordânia. No meio dos refugiados judeus, os palestinos não foram absorvidos pelos novos países de acolhimento. Em vez disso, eles foram deixados em acampamentos onde se tornaram um foco para o descontentamento árabe. Sem paz duradoura, uma revolução no Egito faz subir Gamel. E agora, montando outra guerra, cada vez mais provável, vai assumir o comando nos exércitos combinados do Egito, Jordânia e Síria. Sua intenção declarada era a destruição de Israel. Mas estes resultados foram porque atacaram primeiro, bloqueando os egípcios em Teherã. Solicitado a ofensiva israelense, que abriu com uma queda de paraquedista perto do Passe Midla, estratégia apoiada por assaltos blindados da campanha. Em seguida, gradualmente, construir impulso com ataques para isolar o grosso do exército egípcio no norte e, por fim, ao bloqueio que foram negando o acesso de Israel para o mar. O plano israelense foi projetado para manter os egípcios a adivinhar se era uma total ofensiva ou apenas uma incursão represália. Os dois lados usam armas mania da Segunda Guerra Mundial, do vintage de batalhas que demonstrou a importância com a duração de uns tanques da vitória de Israel para provar que ela havia construído um exército eficaz na experiência na Guerra da Independência de 1948. Um exército marcado por uma habilidade positiva para se adaptar às circunstâncias em rápidas mudanças e o arquiteto em que a vitória general Moshe Dayan iria passar a repeti-la mais espetacularmente em 67. A estratégia egípcia era comprando, mantendo forças perto da fronteira israelense, mas postou-as no lado inferior no canal de Suez. Portanto, comemorou uma vitória afirmando que eles foram forçados a retirar sob a ameaça das forças britânicas e francesas. Eles tinham paraquedas para garantir o canal de Suez, recentemente nacionalizado pelo NASA Navios, porém afundado, mantendo-se como um sinal de que pouco foi conseguido para trazer a paz para a região. Assentamentos israelenses foram atacados, alguns outros sem casas como alvo. Ataques de guerrilhas por palestinos, isto é, capacitar o Tait Fortate nas excursões fronteiriças em represália. Cresceu como os israelenses e cavou para se proteger. Eles responderam por montagem de excursões fronteiriças para estourar contra aldeias abrigando terroristas. Foi contra bases militares regulares. Este era Jene
na Jordânia. Mais de uma década sobre os israelenses que morreram, mas pouco se sabe sobre vítimas árabes. Em 1964, o regime árabe, para desviar as águas do Rio Jordão, longe de Israel, aumentou a tensão, trazendo ainda mais os israelenses à beira de uma guerra, a maior incursão represália israelense. Trouxe armadura e poder aéreo para os moradores para fora, algumas novas na Jordânia. Também foi o primeiro ataque israelense, montado em plena luz do dia, uma base avançada para alimentar 18 soldados da Síria. Ataques crescentes sobre os assentamentos israelenses no norte do Negev, perto do Mar Morto, em abril de 1967. Um grande duelo desenvolvido entre a Síria, Rússia e Israel, projeto de lei francês. As escadas como os israelenses atingiu a artilharia síria, que foram descascar assentamentos em um mau gosto nas paredes, e Apolo, na Síria, ajudou os soldados do Egito. Ele reagiu exigindo a retirada das tropas das Nações Unidas, que foram guardando Israel na fronteira sul, ocupando por assinatura desde a guerra de 1956. Em meados de maio, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas não pôde unilateralmente estar acordado a essa demanda, e a crise se aprofundou. 3 dias depois, 7 divisões do Egito, com mais de 100 mil homens e 1.000 tanques reunidos ao longo da fronteira sudoeste de Israel, enormes comboios blindados estavam em movimento no Jordão. O líder, rei da Jordânia, Hussein, estava mais preocupado, parecendo ser o velho homem da Aliança Árabe, pela possibilidade de guerra. Dentro de uma semana, os exércitos árabes que importavam todas as fronteiras israelenses, criando uma crise da qual eles esperam ganhar vantagem política, mas como o árabe os teria montado, o Egito era incapaz de controlar essa crise. E efetivamente apoiar Israel em um canto as milhares de pessoas que tomaram as ruas em ação contra o Estado, forçando, queria destruir as 2 décadas israelenses e se mobilizaram contra o que eles viam como um direito claro, mas o tempo era vital. Os israelenses procuravam manter seu exército de cidadão em uniforme para muito mais do que 2 semanas, sem colocar em risco as suas economias. Eles também não tinham a profundidade geográfica para lutar uma batalha defensiva, e em seguida montaram um contra-ataque bem sucedido deles. Você, defesa, se abre através de ação. Era a sua única opção. Para executar essa ofensiva, os israelenses trouxeram Moshe Dayan como ministro-geral da defesa subterrânea, lutador durante a Guerra da Libertação. Provou ser um ousado comandante de batalhão que estabeleceu o espírito de luta implacável sobre as operações israelenses tipificadas. Um estrategista brilhante, ele foi o arquiteto de uma impressionante vitória sobre o líder egípcio. Gamal Abd al-Nasser foi a força motriz que trouxe na parede, mas subestimaram a força e o compromisso israelense, exagerando força, e o Egito de uma forma que se mostrou fatal, como ele não conseguiu prever as táticas que serão empregadas contra ele. Hussein, rei da Jordânia, foi para o Egito, um aliado relutante, com medo de ser um estranho no ninho entre as nações árabes. Ele liderou o exército árabe mais eficaz, mas foi enganado por seus aliados, perdendo metade do seu reino, como ele foi abandonado pelo Iraque e a Síria. Hafez al-Assad foi o primeiro ministro de defesa sírio que viu sua força aérea a ser destruída em terra. Jordão foi amargamente ressentido pelo rei Hussein. Como as nações árabes mudaram-se para lá, os exércitos na fronteira de Israel resolveram montar um ataque relâmpago preventivo que foi liderada pela força aérea, e em poucas horas, com uma superioridade aérea completa, destruindo os árabes, e a sua força aérea está no chão, e os israelenses consagrados. Agora é hora do almoço. No primeiro projeto de lei, o francês Belmaster, caça-bombardeiro, comandante da Força Aérea, tinha corretamente assumido que os egípcios estão despreparados na maioria dos seus oficiais, e na condução de suas bases para decolarem, voar abaixo dos radares. Sob radar árabe,
Os aviões de ataque nocautearam os templos egípcios em grande parte antes que eu pudesse sair do chão. A tripulação explodiu cerca de 500 missões antes de meados da manhã. Em cada instrução de pilotos foram informados de sua primeira prioridade, que era destruir aviões em pleno solo no maior tempo possível sobre o alvo e voltar no mínimo de combustível. Mirage 3 aos seus alvos distantes voando baixo sobre a seção do Mediterrâneo. Certas, algumas marcas egípcia escapou sem ferimentos. Ao todo, 1.902 bases aéreas foram colocadas fora de ação e mais de 400 aviões foram destruídos, com os jatos israelenses chegando simultaneamente sobre as suas metas. Bom up. Suporte. Esses aviões egípcios que decolaram foram destruídos em combates. Ele, Greg, perdeu 26 aeronaves, mas uma supremacia aérea que se revelou decisiva no combate ao acampamento. Essa conquista notável, resumida por um arquiteto ousado, inovador israelense de comando aéreo difícil, Mordecai, major, general, agora ou bem para... Em questão, Israel, você sabe, aqui eu me importo sobre o melhor que Benjamin fez. Por uma milha, nunca. Vamos ao YouTube. Se 3 falharem, mesmo aqui... Agora eu fui muito lá, mas com o comandante dos céus, armadura israelense. Realizaram uma série complexa de relâmpagos, nomeadamente em Abu e outras cidades egípcias, chave fortificada no norte, Sinai e Gaza, como Batalha Siriza levou barril de cervejas para o oeste, olhando para cima e para o sul, para quebrar o bloqueio do Irã. As divisões egípcias em jogo na segunda-feira, 5 de junho de 1967, e os israelenses se prepararam para lançar esta singular ofensiva devastadora do outro lado da fronteira com o Egito. Aqui nos ermos do deserto, 3 divisões israelenses se reuniram para lutar contra 7 divisões egípcias, uma força cerca de 3 vezes maior e com pelo menos o dobro do número de tanques de assalto. Foi liderado pelos tanques britânicos Centurion, que decisivamente na escola a equipe de fabricação russa no divertimento de injeções ao lado deles, jipes com antitanques, lembrou espingardas à velocidade na extremidade de surpresa aos egípcios que esperavam que o ritmo seria mais lento na abertura de movimento observados em 1956, mas em vez de bater no centro o ataque israelense em Gaza, o avanço foi conseguido pela 7ª Brigada Blindada, comandada por Coronel Mundo Shimoé Outback. Considerados impossíveis pelos réus egípcios. Mãos perfuradas para combates, o corpo seguiu a batalha de tanques e da principal cidade feitiço, antes de poeira, na primeira data. Maneira de ouro, fatura fiscal egípcio, Prater, infantaria bem armada e eficiente. Comandantes de tanques israelenses também foram vítimas frequentes. Resultado da luta pelo aberto cansado. Tenho algumas igrejas só foram apuradas após trocas amargas. 20 foram realizadas com pequenas perdas do impulso. Some trenches were only cleared after bitter exchanges. But it was accomplished
with little loss of momentum to the offensive. Ao delito que guardas a estratégia continuamente com duas armadilhas e cercar a armadura do inimigo e destruído enquanto tentava sair. To break out. Guarda! Os israelenses entraram em Gaza na terça-feira, à hora do almoço, a meio do segundo dia, após o que eles descreveram como uma batalha brutal. Mas as pesquisas com as boas-vindas seriam de curta duração. Milhares de minas tinham que ser, claro, a partir dos profundos empréstimos da Ásia, nas defesas egípcias, mas alguns descansaram momentaneamente, outras batalhas esporte de rua para expulsar a última resistência dos egípcios. Veja, foi uma derrota amarga e inesperada para eles. O comandante egípcio em Gaza, Abdul Muttalib, major-general, que dizem ainda parecer perplexo com a velocidade do desaparecimento de suas forças. Como ele assina o documento de rendição rabiscada às pressas para fora em um pedaço de papel por seus captores israelenses mais a oeste. Helicópteros, o Essex trazendo paraquedista à noite, delineando pontos fortes egípcios na batalha mais importante no signo, o Night April. Aqui a ofensiva israelense foi liderada por um ministro da defesa futuro. Ideia geral na certeza sobre quando atingem as principais posições defensivas egípcias. Partes a bordo para a unidade de artilharia da divisão para amaciá-los. Por esperar bombardeio persistente. Ele ir bem abaixo de uma gala na hora do almoço no segundo dia, depois do que foi provavelmente a batalha mais complicada em todo o ADM e chovendo paredes nas forças egípcias de quarta-feira que estavam fugindo para se assegurarem alcançando o canal de Suez. Aviões de treinamento israelense modificado para ter bloqueio se juntaram ao ataque nos braços dos egípcios desintegrados. Eles se abateram sobre os meninos convergindo para o gargalo no Clube Passe, a apenas 20 km do canal de Suez. Mirage Trios recentemente trouxe também da França bombas para reabastecimento e rearmamento e mudança de pilotos. Levou apenas 7 minutos antes da próxima série de greves que dizimou o exército egípcio. Vitórias, virada do leste. Que as brigadas israelenses estavam sendo estreitamente coordenadas para evitar fuzilamento equivocadamente uns sobre os outros. 7 divisões egípcias, 70 mil homens foram totalmente destruídos em cenas que tornou-se famoso em todo o mundo. Em muitos casos, a cerveja vai em armas. Era para ser abandonada às pressas para voltar para o canal de Suez. Veículos da maca da paisagem, com um colapso dramático da paisagem no exército egípcio do caminho, estava aberta para o canal de Suez de acima. Em frente deles, menos de uma centena de egípcios, 1000 tanques, conseguiu atravessar o canal para a segurança. Ele sabe sobre isso que está sendo gravado por ordens conflitantes do Egito. O comandante marechal de campo Abdul Hakim foi um que criou pânico no exército derrotado.
A ponte ferroviária estratégica sobre o canal foi atingida na quarta tarde, mas nenhuma das tropas estão relaxadas ao longo da margem do canal naquela quinta-feira. Eu poderia dizer que tinha sido fácil para cima. Eu também, a não ser muito facilmente, eles estavam lutando de como pode ver o Choenbai como os daqui, as pessoas tinham por ter mais banido pelo Bai. Obrigado pelo jeito como é o executado a partir do grande e bom combate. É bom com os combates que os egípcios hoje não são muito ruins. Mas o foram no leste. Os israelenses começaram por corte de Jerusalém, desde a maior parte da Jordânia e o exército no norte, que também encontrou-se rapidamente sob muito mais ofensiva no norte de Jerusalém, assumindo o controle da Judéia no prazo de 3 dias. Mais importantes, no centro-oeste do Jordão, estavam em mãos israelenses, incluindo as antigas cidades de Jericó e Belém. Do corredor de Jerusalém era a chave para controlar a Judéia, rios e Jerusalém. Bright tem vista para todas as abordagens para a sua própria cidade santa. Importância estratégica que foram reconhecidos em tempos antigos por Josué. Toda a brigada foi enviada para a segurança após Jordã, hostilidades abertas como uma barragem de artilharia, embarcou no radar Caelim, estratégica difícil, terreno montanhoso e bem fortificada a legião árabe de capital. Um pacote essencial foi comprado por noites israelenses, tanque Sherman, velho, usando seu busca de luz para pegar metas deusas e arriscando suas próprias colunas. A brigada finalmente romperam as linhas jordanas para aproveitar a montanha, cume e estrada que liga Jerusalém a Ramala, e os israelenses usam seus jatos como primazia para dizimar posições fortificadas fora de Jerusalém e qualquer tentativa de reforçar a Batalha da Cesta. Descrições da frente do Jordão, que foi em grande parte casa coberto debruçando sobre as ruas e edifícios, tem cidades e vilas profundas conotações religiosas de judeus, muçulmanos e cristãos. Assim como ao meio Vietnã, um mundo de distância das equipes Medivac foram de helicóptero em situações de batalha para tirar os feridos. Reservas são feitos prisioneiros enquanto ainda há paisana que evidencia na velocidade do ataque israelense. Apesar de tudo, os jordanianos, com a menor parte para os exércitos árabes, provou ser os únicos a causar danos em Israel. Como se desenrolou o conflito nos muros das Lamentações de Jerusalém foi alcançado no 4º dia. O ministro da Defesa de Israel, Moshe Dayani, postando orações de agradecimentos. Este era um local profundamente religioso negado sob a partição de 1947. Mas ficar lá iria aumentar a raiva árabe para os próximos anos. As batalhas pelos controles, que hoje é conhecido como a Cisjordânia, fluía edifícios e 45 posições favo de mel, com defesas espinhas complexas em Aqui foi quando encontraram os homens na região Adam El Paixão e bateu em brigadas de seus oponentes mais eficazes. Ruas da cidade foi encontrada fortemente defendida na construção de algumas várias histórias, altos interligados por trincheiras profundas e protegida por minas também aqui. As sofridas em parte algumas vítimas fatais israelenses durante
Once again, it was the potent firepower of... Mais uma vez foi o poder de fogo potente que ele está pronto e mais inaugurou um marcador ameaçado como um rei emocional Hussein. Reconheceu na derrota frustração. Foi transferida contra nós, principalmente a partir daí, com tal esmagadora força, e continuou primeiro fazer depois disso em cada unidade, em cada permissão ou forças armadas, e de noite, por a última noite. Lá, depois de as tropas israelenses, aldeias e vilas rapidamente ocupados, são ambos de importância política e religiosa. Judeus, muçulmanos e cristãos aqui em Jericó, cujas bolas ao fulhã, sem luta, certamente apenas improvável. Jordão, por relutantes acusações aliadas, teve, em termos populacionais, perdeu metade do seu reino. Belém foi uma das últimas cidades jordanianas a ser ocupadas. Pouca resistência foi encontrada porque faltam esforços. A maior parte das forças jordanianas tinha sido retirado habilmente. Também em movimento um fio, primeiro as pessoas cuja situação viria a ser o único assunto, o impediu qualquer tentativa de uma paz duradoura entre palestinos. Já a propaganda árabe foi advertindo que não haveria refúgio seguro para eles nos territórios ocupados. Estimular o desejo de fugir foi alimentado ainda mais pela Jordânia e outros países árabes lhe pagou as remessas. Estes estarão indisponíveis se eles permanecerem na Cisjordânia. Rivalizou permanecer para apoiar a sugestão de uma pátria palestina no território da Cisjordânia, e a oportunidade de usar a sua situação como uma arma política não se perdeu nas nações árabes derrotadas, o obstáculo natural formidável nas colinas de Golã. Dominava a ofensiva norte em relação à estratégia Síria-Israel, envolveu 3 principais impulsos para tomar fresca natureza, para promover ofensivas, literalmente arrasar seu caminho para comandar a caminho de Damasco antes da linha das Nações Unidas cessar fogo. Parou a caminho com antecedência a arma em altura para dominar Israel em um platô até 1.200 metros sob a forma de como Jordan Valley, com colocação de armas e trincheiras profundas e cavalos no imposto, os sírios convertido a área 280, defesa acima daqui. Artilharia esporádica e tiros foram direcionados para os assentamentos israelenses. Instruindo os policiais que levariam o assalto, os israelenses salientou como implantação sírio, obviamente contou com a... Bem, é difícil que o terreno para pagar as suas defesas estejam prontos. Eu vou mudar para o norte da libertação de combate e inscrever-se para o colapso egípcio. Brigadas pesadas mover-se-ão rapidamente através de Israel para enfrentar os sírios. Moshe Dayan, ele hesitou. Agora o atraso funcionou a seu favor no 5º dia. Eles têm da guerra. Ele mudou-se para a ofensiva e caramelo alba. O homem funde em tempo brigada blindada, subiu ao longo de um único acesso para forçar seu caminho para as montanhas e através das defesas sírias complexos. Eles jogaram um carro inesperado. E o ataque foi liderado por um destacamento engenheiro com a empresa bulldozers, que obrigou a esperar para os tanques até a encosta rochosa. Todos eles foram atingidos na ação, cada um perdendo várias tripulações concentradas, artilharia e metralhadoras. Medida o trabalho de pedra foi feito em... Ele gradualmente lutou seu caminho até a subida íngreme para tomar os pontos fortes da Síria de mão em mão, lutando chamado o aqui
Como no assalto britânico sobre as forças israelenses balcãs, foram pessoalmente cama em batalha pelo escritório. Chamado em a artilharia israelense traseira desembolsar os pontos fortes da Síria mais teimosos, com precisão em maneira. No Sírio foi intensificada greves ASS pró-Israel, em que era um avanço dispendioso, mas até o final da primeira data em que os israelenses têm rompido a vários pontos chaves. A partir de então, os sírios abandonaram seu cuidado de defesas construídas e retirou-se rapidamente no dia seguinte. O último desta guerra, as colunas israelenses se moveram rapidamente para a cidade estratégica na cidade, mas boa natureza. Terminou depois de um breve tiroteio. Na tarde do dia seguinte, o exército sírio entrou em colapso em menos de 27 horas. Uma luta amarga. A partir daqui, o caminho de Damasco estava aberto e a capital síria à sua mercê. Só a intervenção das Nações Unidas na rota tinha custado 115 israelenses mortos. Os sírios perderam cerca de... A vitória notável deu à defesa israelense em profundidade. Pela primeira vez na sua história que estão sendo ameaçados por vizinhos. As forças israelenses já ocuparam a área antes de que essas ameaças fossem montadas. Agora elas representam e ameaçam uma questão para as celebrações. Mas as celebrações obscurecidas, deficiências militares, como eles ignoram o fato de que as suas conquistas faria mais para negligenciar os seus próprios superiores. Como resultado, os árabes que agora aprendemos mais com os erros. E os israelenses fizeram, e isso era algo que os israelenses foram descobertos ao seu custo dentro de 6 anos. Na guerra do Yom Kippur, 1973, recusam a negociar terras conquistadas para garantia de segurança. Campo, o problema dos refugiados que voltaria a assombrar em tempo a Israel novamente. Mesmo até hoje, centenas de milhares de palestinos de andrógenos estavam no mudança com muitas das pessoas que fugiram da guerra da independência de Israel há 20 anos. Anteriormente, bom com os países árabes. Recusando-se a absorver, muitos professou um desejo de viver em sua terra natal. Em paz, eles não tinham moradia. Em qualquer lugar você poderia lidar com tudo o que seja com Maria. Agrupando bem, irá junto com os israelenses. O Dayan tentando publicamente eliminar os seus receios. Privadamente, a maioria dos israelenses apareceram com campanhas de sabotagem. Se os refugiados permanecerem fazendo nada para detê-los por Paul. Eu não acho que qualquer um pare de qualquer maneira se você quiser deixar o país, mas eu estou tentando descobrir porque o dia... Bem, Davi está com medo ou algo assim do que 22 de alívio, que o 22 estavam certos. Os que não existe escrito para sair, mas se eles querem viver para mais rápido do que aquele que não para perto. Os refugiados, porém, continuam a lutar pela ponte Alambe. Em uma joia ocupada, quaisquer que sejam as promessas que eles acreditavam, a ocupação israelense será dura, e a situação destacou o problema da apatrídia e aumentar o apetite de vingança que levou à guerra do Yom Kippur em 1973.